Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A nossa casa tem muita atividade espírita para você. Na nossa comunidade do WhatsApp, tem muita biografia e muitos assuntos espíritas que vão fazer com que nós nos esclarecemos cada vez mais como espíritos que somos. Participe da nossa comunidade, é o WhatsApp 13 98130 8408. E também se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos, peça aos amigos para compartilhar e divulgar e se inscreverem no nosso canal. Por isso, quanto mais divulgação da doutrina espírita, maior o número de pessoas conscientes na nossa sociedade. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix. E dentro da sua possibilidade você pode ajudar na manutenção das nossas obras assistenciais e na manutenção da nossa casa espírita. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: quem vela por nós? Nós cuidamos dos outros, zelamos pelos outros, mas quem cuida de nós? A princípio seria nós mesmos, com a nossa consciência. Só que nós somos imperfeitos ajudando imperfeitos. E ao longo das existências, que nós tivemos muitas, e temos apenas uma vida com várias existências, em cada existência nós vamos angariando amigos, que não necessariamente reencarnam conosco na mesma ocasião. Muitos ficam na dimensão espiritual, e outros reencarnam na mesma época que nós estamos reencarnando, em anos diferentes. Então, nós achamos, às vezes, que quem vai nos ajudar é alguma pessoa que está num corpo jamais amadurecido. Mas muitas vezes vem naquela pessoa que está com um corpo mais jovem, porque o espírito não faz aniversário. Quem faz aniversário é o corpo físico. É o corpo que amadurece, é o corpo que envelhece. Espírito não tem idade. Então, quando nós sabemos disso, a maturidade espiritual está no espírito, não no corpo. Então, você pode pegar pessoas jovens, adolescentes, que são mais maduros do que muitas pessoas que o corpo está numa certa idade. E essas pessoas nos ajudam, colaboram conosco, nos orientam, velam por nós, os que estão encarnados e os que estão desencarnados também. E ao contrário do que muita gente pensa, Deus não cria seres mágicos, maravilhosos, anjos, que ficam pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa e trombeta, naquela vaidade, naquela ociosidade eterna. Não, Deus cria espíritos, e espíritos como nós que evoluem, crescem, amadurecem e passam por toda a tribulação moral e intelectual que nós temos que passar para a evolução. Então, os desencarnados que nos auxiliam são como nós. Muitas vezes nós trocamos de papel. Ou nós desencarnamos, velamos pelos que estão encarnados, e os que estão encarnados velam por nós também desencarnados. Oram, fazem vibrações, e quando eles estão desencarnados e nós estamos encarnados, o papel se inverte. Por isso, nós não podemos exigir desses irmãos que nos acompanham santidade. Porque não é porque desencarnou que virou santo. Não é porque desencarnou que ganhou superpoderes e ganhou um par de asas e sai por aí resolvendo o problema de todo mundo. Eles estão dentro da limitação moral e intelectual que todos nós encarnados também estamos. Então, dentro da possibilidade dele, eles nos ajudam. Mas nós achamos que anjo da guarda, que mentor, é todo ser maravilhoso, sublime. Não é nada disso. Somos nós. Ora, uma mãe que vela pelo filho é um anjo da guarda. Um pai, uma mãe, um professor, uma tia, uma avó que cuida do seu ente querido é um anjo da guarda. A gente fala, mas onde nós vamos encontrar o anjo da guarda? Dê uma olhada ao seu redor. Vá na ACD, Associação da Criança Defeituosa, vê quantos anjos da guarda carregando aqueles seres com deficiência física e mental. Aí você vai entender o que é anjo da guarda.
Porque anjo da guarda não é que ele fica batendo asa e tocando harpa na eternidade sem fazer nada o dia inteiro. Anjo da guarda produz, é útil, ajuda o seu semelhante. Então nós podemos ser o anjo da guarda daquele que nós amamos. Nós podemos ser um mentor, amigo daquele que nós amamos, que nós temos carinho e queremos auxiliar. É só nós estarmos ligados a eles e voltados para o bem. Então, quando nós estamos encarnados ou desencarnados, nós podemos ser anjo da guarda. Eu não preciso esperar chegar à santidade, porque santidade não existe. Porque senão Deus seria injusto ao criar espíritos evoluídos, santos, que não precisariam passar por nenhuma tribulação para a sua evolução, e nós aqui nesse perrengue danado, correndo atrás do outro e tomando chibatada da vida e aprendendo no dia a dia, na dureza. Por que essa diferença? Por que ele não me colocou como um espírito evoluído? Por que ele tem que me colocar aqui para eu evoluir como os outros? Isso não seria justiça. E a verdadeira justiça é que somos todos iguais. Todos criados por Deus, simples e ignorante. E na nossa simplicidade e na nossa ignorância de ignorar as coisas divinas, nós vamos nos auxiliando cada vez mais, fazendo com que as coisas melhores aconteçam na nossa existência e velando por aqueles que amamos. Então nós somos anjos da guarda. Eu não preciso ficar endeusando, um mentor de não sei quem. Você também é mentor. Você não auxilia alguém? Você não orienta alguém? Então você também é mentor. Por que essa diferença? Um mentor é sagrado, o espírito de luz é sagrado e nós não. Se nós somos todos iguais. E todos vamos atingir o mesmo lugar. Todos nós vamos atingir a perfeição. Por que nós temos que ficar achando que as pessoas são sublimes? Somos todos iguais, que cometeram erro, cometeram deslizes, cometeram equívocos e se melhoraram cada vez mais. Hoje em dia nós temos pessoas de referência na nossa sociedade que foram terríveis na sua época, como Paulo de Tarso, o próprio Emmanuel e Santo Agostinho e tantos outros. E hoje são referências para a humanidade. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós podemos e devemos ser anjo da guarda se nós quisermos. E não existe seres mágicos criados por Deus para resolver nosso problema. Nós somos imperfeitos ajudando imperfeitos. Nós somos uns aos outros, nos guiando, nos melhorando, nos qualificando cada vez mais e acalmando a dor do outro. É como a gente fala, né? A parábola do mordomo infiel, que muita gente se equivoca, acha que Jesus está prestigiando o mal. Não é isso. Assistam a parábola do mordomo infiel, tem pelo Haroldo Dutra Dias e também tem alguns outros palestrantes bons, espíritas, que explicam essa parábola. O mordomo estava danificando e roubando o Senhor, que seria Deus. E quando Deus chega para ele e fala para ele prestar contas, eu não vou contar a parábola inteira, mas fala para ele prestar conta, ele pega e se antecipa a destituição do cargo dele de mordomo, né? E começa a ajudar os outros que devem para o seu senhor. E é assim que nós temos que fazer. Nós somos devedores. Devemos a nossa consciência, que nada mais é que onde estão as leis de Deus. Evidentemente, para eu sanar minha dívida com a minha consciência, vai ser muito melhor e muito mais rápido eu auxiliar os outros também que devem a Deus, que devem a sua consciência. Então, eu amenizando o problema do outro, amenizando a dor do outro, eu trazendo paz, tranquilidade, esclarecimento para o outro, eu estou amenizando minha dívida perante a minha consciência, ou seja, perante a Deus. Essa é a parábola do mordomo infiel, que a gente pode procurar e ver com mais tranquilidade. Então, todos nós somos seres imperfeitos ajudando imperfeitos. E é importante que nós tenhamos essa consciência. A própria Madre Teresa de Calcutá, certa vez, ela estava precisando de um auxílio muito grande para as pessoas que ela dava assistência, e ela recebeu o auxílio de um bandido, uma pessoa criminosa, que com o dinheiro que era sujo, ajudou a entidade dela. Ora, é o mal fazendo bem. Constantemente isso na nossa existência.
Aqueles que usurpam da bondade, aquele que usurpa da situação positiva, vai automaticamente ajudando aquele que precisa. E é claro que essa pessoa vai ter que responder pelos seus crimes, pelos seus erros, mas ele ganhou um pontinho na espiritualidade, porque um pouco daquele erro que ele estava cometendo, ele usou para ajudar os outros. E a gente que só critica? E a gente que só fala e só questiona o que é certo, o que é errado e não pratica nada de coerência na nossa existência? Não coloca nada em prática? Não estamos sendo pior do que aqueles que erradamente vivendo ainda tiram um pouco daquilo que está fazendo errado para ajudar os outros? Isso seria hipocrisia, né? Nós nos colocarmos como um santo no altar e sem fazer nada. Nós temos que agir. E agir é que nos liberta. Eu fazer as coisas úteis para o meu dia a dia, eu ajudar o meu semelhante no meu dia a dia, eu ter um engrandecimento moral e intelectual e saber que fora da caridade não há salvação, eu vou ajudando o meu semelhante, o meu próximo, e estou sendo anjo da guarda dele. Eu não preciso esperar chegar à perfeição para me ser anjo da guarda de ninguém. Eu não preciso esperar chegar à perfeição para mim fazer a caridade, fazer a bondade. Eu ainda não estou preparado, eu não estou pronto. Quando você vai estar? Quando você vai estar pronto para fazer a caridade? Quando você vai estar pronto para fazer o bem? Quando você vai estar pronto para ser útil? Quando ganhar asas? Não vai ganhar asas assim desse jeito. Não é assim que se ganha asas. Se ganha asas se esforçando, melhorando, ajudando dentro da sua possibilidade, mesmo errando, fazendo coisas boas, mesmo errando, fazendo coisas produtivas, e depois a gente vai errando menos e acertando mais na nossa jornada, e com isso nós vamos adquirindo valores, e esses valores sim nos libertam, e nós ganhamos asas, não asas angelicais, mas asas morais, que nos aproximam de Deus, que nos aproximam dos bons espíritos, que nos aproximam daqueles seres que querem o bem da humanidade. Então eu não preciso ter muitos valores para fazer o bem. Você acha que no começo do cristianismo, até hoje mesmo, os espíritos se valem pelo que ele tem. Se ele tem um grupo de pessoas que estão ainda no mal, mas que fazem alguma coisa boa de vez em quando, é o que ele tem para hoje. Eles contam com isso. Depois, é claro, que vai chegando mais pessoas mais esclarecidas, ou essas mesmas pessoas vão se esclarecendo, vão se melhorando, vão se dedicando. É claro que aquelas pessoas que ainda ficam no mal vão ficando mais isoladas, e aquelas que estão totalmente mais ligadas no bem vão ganhando amparo. É isso que acontece. Mas enquanto eu não tenho essas pessoas voltadas para o bem, eu me uso daquelas que estão no mal, mas de vez em quando fazem o bem. É isso que a humanidade, que a espiritualidade faz. Ou ela vai ficar de braços cruzados esperando o mal tomar conta de tudo? Alguma coisa tem que sair daí. É que nem nós. Somos imperfeitos ajudando imperfeitos. Quem de nós aqui tem moral para julgar alguém? Quem de nós aqui nunca prejudicou ninguém? Quem de nós aqui nunca fez ninguém chorar? Quem de nós aqui nunca decepcionou alguém? Então, mesmo com nossos erros, nós podemos ser útil. Mesmo com nossos erros, nós podemos ajudar o nosso semelhante. Mesmo com nossos erros, nós podemos trazer paz, harmonia, esclarecimento para a vida daqueles que sofrem. Muitas pessoas falam, mas a pessoa é grosseira. Quem Jesus chamou para ser seu braço direito? Foi Judas? Que era manso com as falas, afetuoso, beijava no rosto? Ou foi Pedro, que não tinha papas na língua, era extremamente seco? Não importa, porque o que importa é a atitude da pessoa, é o que ela faz de bom, é o que tem para hoje. Jesus ia esperar aparecer algum santo naquela época para falar, através de você vou erguer a minha igreja, que seria a comunidade, né? E as pessoas levam no pejorativo que a igreja seria um templo de pedra. Não é templo de pedra que Pedro criou. Pedro criou a comunidade, que naquela época, na palavra do aramaico, significava igreja, o seu grupo, né, de seguidores. Então, ele usou o que tinha na mão. E o que ele tinha na mão entre todos os seus seguidores, o melhor era Pedro, que era o mais sincero, o mais franco, o que tinha mais tranquilidade e mais transparência nas suas atitudes. É isso que ele tinha.
E hoje em dia a mesma coisa, a espiritualidade faz a mesma coisa. Eles usam aqueles que eles têm na mão. Não precisa esperar santificar, não precisa esperar a pessoa chegar e sentir glórias. A pessoa tem que ter paz, tranquilidade, harmonia, estar bem dentro de si e ter consciência de se melhorar na sua existência para ter tranquilidade no seu dia a dia. Por isso a importância de nós sabermos que nós podemos ser anjos da guarda das pessoas. Nós podemos e devemos ser aquele anjo protetor, aquele espírito amigo. Quem é seu mentor? Encarnado é o pai e a mãe. Encarnado é o professor. Encarnado é o avô, a avó. Esse é seu meu anjo da guarda, seu mentor. E desencarnado pode ser um deles. Desencarnados. Ou você acha que vai ter um anjo especial para você com uma espada e com asas, glorificando a Deus para ficar te protegendo o dia inteiro enquanto você faz todas as burradas da sua existência? Não é isso. É alguém que você tem afinidade, alguém que gosta de você e vai te orientando, te mandando vibrações, te mandando intuição para que você acerte e se melhore na sua vida. Então, tanto o encarnado como o desencarnado ainda estão em processos evolutivos. Tanto que os que ajudaram Kardec na codificação falaram que algumas coisas que eles estavam trazendo, além da gente, de nós encarnados, não temos condição de entender, eles também não entendiam. Eles também estavam ligados ao mundo de provas e expiações. O único ser sublime e puro que pisou no planeta Terra foi Jesus de Nazaré. Os outros todos não eram espírito da esfera crística. Então todos os outros também estavam aprendendo a caminho da perfeição e tinham suas limitações. Dentro da sua limitação fazia as coisas positivas do seu dia a dia. Você pega São Luís, Erasto e tantos outros que se comunicavam com Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, todos tinham a sua limitação também. Explicavam dentro do que tinham condições e consciência de explicar para nós, e dentro daquele entendimento que nós tínhamos naquela época. Por isso, é importante que nós não queiramos que esses irmãos desencarnados façam mágicas para a nossa existência, porque eles não são seres mágicos. São pessoas como nós, que não estão mais ligados ao corpo físico e que nos auxiliam, sempre que possível, dentro da sua possibilidade, dentro das suas condições morais e intelectuais que eles estão ligados. Então não adianta eu chegar para os espíritos e falar, resolve meu problema, resolve isso, resolve aquilo, e eu não faço nada. É que nem casas espíritas que fazem isso. Os desencarnados fazem tudo. Então você vai lá fazer o quê? O trabalhador de uma casa espírita que fala que os desencarnados fazem tudo, ele vai lá fazer o que na casa espírita? Vai para a praia, vai para o shopping, não serve para nada. Essa é a mentalidade das pessoas. Quer dizer, os desencarnados fazem tudo, eu encarnado não sirvo para nada. Não tem lógica isso. Então, eu encarnado sou tão útil quanto o desencarnado no processo evolutivo de todos que me cercam. Eu encarnado sou tão útil quanto o desencarnado, que nada mais é uma pessoa igual a mim, só que não está ligado ao corpo físico e que faz a mesma coisa que eu faço. Quem tem o fluido vital sou eu encarnado, o desencarnado não tem. Quem tem alguns atributos, sou eu encarnado que tem, o desencarnado não tem. O desencarnado tem outros atributos, que o meu comigo está diminuído, porque eu estou ligado ao corpo de carne. E assim nós vamos nos ajudando uns aos outros. Então não tem esse negócio de que o desencarnado é melhor do que encarnado, ou um é melhor que o outro, ninguém precisa de ninguém aqui. Nós somos todos imperfeitos, todos iguais, moral e intelectualmente. E com isso nós vamos tendo para nós a responsabilidade da nossa existência. E parando com essa coisa de ficar endeusando anjo da guarda, endeusando o mentor amigo, que nada mais é uma pessoa como nós, um pouco mais esclarecida, que tem um pouco mais de visão da vida, porque está desligado do corpo físico, e que nos orienta no dia a dia. Mas se fosse perfeito, não precisaria reencarnar. Por que eles precisam reencarnar? Se eles são perfeitos, né? Então, para aqueles que ainda não entenderam a doutrina espírita, fica essa pergunta, né? O meu mentor é perfeito. Perfeito, então por que ele precisa reencarnar? Joana de Ângeles é perfeita, por que ela precisa reencarnar?
Emmanuel é perfeito, por que ele precisa reencarnar? Não tem sentido isso, né? Nós somos todos imperfeitos, ajudando imperfeitos. É claro que quando eu não estou ligado ao corpo físico, eu tenho uma visão maior da espiritualidade, uma visão maior da vida material, e se eu tiver mais espiritualizado, mais maduro moralmente, eu vou ter condições de ajudar aquele que eu gosto, aquele que eu tenho afinidade, através da vibração e através da minha sintonia. Eu posso auxiliá-lo cada vez mais. Então eu vou ajudando no meu dia a dia as pessoas que querem ser ajudadas, que estão ligadas a mim, mas eu não posso fazer milagres. Não é porque eu estou desencarnado que eu vou fazer com que a pessoa melhore a vida dela se ela não quiser. Não é porque eu estou desencarnado que eu vou fazer a pessoa sair do vício se ela não quiser. Não é porque eu estou desencarnado que eu vou fazer a pessoa sair da depressão se ela não quiser, porque ela está botando um refratário em si. Na revista espírita, que a gente estuda aqui na nossa casa, tem uma passagem de um rapaz cego que foi recebido, acolhido por um senhor, e esse senhor trabalhava com magnetismo, que é o que Kardec sempre trabalhou, né? Kardec era magnetizador, e na nossa casa nós trabalhamos com a técnica do magnetismo de Kardec. E esse senhor poderia ajudar essa pessoa, porque o problema da visão dele não era tão grave assim. Mas esse rapaz cego criou em torno de si uma redoma negativa que impedia qualquer auxílio. Ele não permitia auxílio, ele não queria auxílio, ele estava resistente, voltado realmente para a maldade, para a revolta, e aquilo não era possível de receber o magnetismo e não foi curado. Poderia estar enxergando um pouco melhor do que estava. Mas é como se ele tivesse, vamos supor, com uma catarata, e naquela época ninguém sabia disso, o que era catarata. E esse magnetizador poderia liberá-lo da catarata. É isso que acontecia, né? Porque ninguém pode derrogar a lei de Deus, nem Jesus fez isso. Mas ele poderia liberar essa pessoa desse problema da vista. Mas não aconteceu isso, porque essa pessoa se torna resistente. Então, tanto encarnado como desencarnado não pode fazer aquilo que a pessoa não queira. É claro que se a pessoa está sob influência espiritual de terceiros, através de um processo obsessivo que ele mesmo causou para si, porque o responsável pela obsessão é o próprio obsediado, que está num pensamento negativo, atraindo para si pessoas encarnadas e desencarnadas na mesma vibração, é claro que os espíritos mais evoluídos chegam perto dessa pessoa e a sua luz afugenta aqueles que estão atormentando. E aí ele pode ouvir esses espíritos amigos e ter a consciência da razão. Mas se a pessoa, além de ter isso, ou não ter envolvimento espiritual, ela está simplesmente resistente pelo fato de ser resistente, é muito difícil. Nós estudando os livros das obras de André Luiz, a gente vê a dificuldade que os espíritos, que ainda não são evoluídos, hein, que estão ainda na região do umbral, porque as regiões das colônias espirituais estão ligadas ao umbral. E nós aqui também na Terra. A dificuldade desses espíritos de ajudar os encarnados. Porque os encarnados estão totalmente voltados à matéria, totalmente fechados em si. Eles não se liberam, eles não se aproximam da vida espiritual, eles não se aproximam dessa dimensão espiritual e não percebem o mundo extrafísico que os cerca. E com isso eles vão se prejudicando cada vez mais, porque eles não se permitem se conectar e receber a ajuda que precisa. E assim somos nós. Então nós, encarnados, devemos parar de achar que os desencarnados são seres mágicos criados por Deus. São pessoas como nós, que têm raiva, rancor, mágoa, preconceito, da mesma maneira. Só porque estão desligados ao corpo físico, são seres supremos? Não, não são. E vão dentro da sua necessidade ajudar. Tanto é que eles ajudam quem está se esforçando. Aquele que não está se esforçando, ele deixa de lado. E quando aquela pessoa quiser ajuda, pode chamá-lo novamente, que ele vai lá e ajuda. Mas enquanto isso, ele vai destinar seu tempo àquele que quer ser ajudado. É assim que funciona na vida espiritual. Então não existe alguém que chega com uma varinha de condão e muda a nossa vida. Somos nós. É que nem muitas pessoas falam, né? Ai, como é que eu faço para ficar rico? Eu vou pedir para Deus me ajudar. Não precisa nada disso. É só acordar cedo, arrumar um emprego e se dedicar ao trabalho. Que você vai ganhar dinheiro, vai se sustentar e, por quem sabe, pode até virar um empreendedor.
É isso que acontece. Sem esforço, ninguém consegue nada. Sem a gente batalhar por nós, nada vai acontecer. E é assim que nós progredimos. Porque se nós vivemos na ociosidade e na morosidade, a gente não consegue nada. Imagina nós tendo como exemplo anjos da guarda ociosos. Quer dizer, eu tenho que ralar aqui, o anjo da guarda não precisa. Eu tenho que me matar aqui, arrumar um emprego, acordar cedo, ficar até de noite. Às vezes eu nem durmo para voltar para o trabalho. Se eu estudo à noite, eu desmaio na escola, mas eu tenho que ralar a semana inteira e final de semana ainda tenho que estudar para eu poder aproveitar a escola que muitas vezes eu estou pagando, porque a escola pública é só para filho de rico, faculdade pública é só para filho de rico, o pobre tem que pagar a faculdade. Então, o que eu faço? Eu e os anjos ficam lá tocando harpinha no céu, não fazem nada? Que exemplo que eles dão para a gente? Que exemplo de empreendedorismo moral e intelectual nós temos, achando que na espiritualidade são todos anjos tocando harpa e corneta lá o dia inteiro? Não, eles trabalham como nós. O próprio Jesus falou, meu pai trabalha sempre, eu também trabalho. Eles não param de trabalhar. E a gente vê nas obras de André Luiz, no livro Nosso Lar, o governador do Nosso Lar era o único que não dormia e ficava 7 dias por semana administrando a colônia, trabalhando, produzindo. Então, é isso que nós temos que ter como meta. Nós somos o anjo da guarda daqueles que nós amamos. Nós podemos ser o anjo da guarda de todos que estão ao nosso lado. Nós podemos ser o anjo da guarda daquela pessoa que bate a nossa porta e pede um prato de comida. Aqui na nossa casa nós temos esse trabalho. Não é todos, mas a gente deixa alguma pessoa que não tem onde morar, que mora na calçada, tomar banho na nossa casa. Por isso que às vezes a gente pede toalha, sabonete e escova de dente e pasta de dente também para as pessoas. Porque não é só para dar para eles, é porque eles tomam banho aqui também. Um ou outro, né? E a gente tem mais confiança. Almoçam aqui com a gente e tem condição de se reerguer na nossa existência. Somos anjos da guarda. Estamos fazendo o papel de anjo da guarda. Por que eu preciso criar asas? Até hoje eu não evoluí, não. Continuo sendo a mesma pessoa que eu era há alguns anos atrás. Cresci um pouquinho moralmente, mas não foi muita coisa. Então, dentro da nossa pequenez moral, podemos ser úteis. Por que eu não posso ser útil? Por que eu tenho que esperar a santidade para eu começar a fazer o bem ao meu próximo? Por que eu tenho que esperar ganhar asas imaginárias para eu poder ser útil ao meu semelhante? Por que eu não posso fazer agora? Por que eu não posso levar um pão, levar uma conversa edificante, levar um esclarecimento, levar uma coisa útil, boa, para a pessoa que precisa se esclarecer e sair da escravidão moral e intelectual que ela vive? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu tenho que esperar e virar santo? Ou esperar que um santo sublime de Deus venha e ajude a pessoa? Por que eu não posso ajudar? Ora, se eu vejo alguém caindo na rua, eu vou esperar chegar algum mentor para ajudar a pessoa a se levantar, ou eu vou lá e levanto ela? É assim que acontece. Então, pense nisso. E é importante que nós usamos a nossa existência para sermos úteis e saber que nós, se quisermos, podemos ser anjo da guarda, podemos ser o mentor, podemos ser o guia protetor, ou o nome que quiser dar, de todos os encarnados que convivem conosco. E dos desencarnados também. Porque tem muito desencarnado que nos acompanha para a autoevolução, para o autocrescimento. E nós podemos, através da nossa moral, da nossa postura, auxiliá-los também no seu dia a dia. Então vamos às nossas vibrações e lembrando que na nossa casa nós temos a rifa da peça de teatro que vai acontecer agora no mês de junho, no Palácio das Artes. E essa rifa está terminando, porque os ingressos com desconto vão até o dia 15 de junho, né? A peça de teatro é no dia 24, é no dia 24 de junho, e no dia 15 de junho acaba a promoção. Então, quem quer comprar ingresso antecipado com desconto, compre logo, porque as cadeiras estão se esgotando. E quem quer comprar a rifa e se sorteado por um par de ingressos, também compre logo, porque independente do número de pessoas inscritas na rifa, dia 15 nós temos que abri-la. Então, vamos mentalizar a nossa casa, mentalizar nossos ambientes de trabalho, mentalizar os lugares onde as pessoas que nós amamos vivem e dar a essas pessoas, pedir que Jesus e seus amigos adentrem pela porta da frente desses lares,
retirando os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que, porventura, possam estar nesse ambiente em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que esses irmãos sejam retirados e levados a diversas casas de oração e lá serem recambiados para as colônias espirituais e depois novamente uma nova experiência na carne. E que os bons espíritos retirem os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que possam estar no nosso ambiente residencial e de trabalho ou na casa daqueles que amamos, e aplique o passe, o magnetismo em todos os seres vivos que convivem conosco, os encarnados, os desencarnados, os animais e as plantas. E que os bons espíritos estejam conosco, onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.